Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é a aula continuação de monitoramento, onde vimos o serviço de CloudWatch. Vamos ver agora, na prática, um pouco mais sobre o serviço de monitoramento, CloudWatch Metrics e CloudWatch Alarms, o que vimos na aula teórica. Agora vamos ver isso no nosso hands-on. Mas, antes de entrar no conteúdo, e caso esteja gostando do que estou compartilhando aqui no canal, não deixe de se inscrever para poder receber notificações e curtir o nosso vídeo. Vamos então para a prática e, como de costume, no nosso console da AWS, vamos procurar pelo nome do serviço. E seria o CloudWatch. Já é o primeiro que aparece aqui na lista e vamos clicar nele para começarmos a nossa aula prática. Estamos aqui então no console do CloudWatch e aqui é importante que você selecione a região que você tem feito os seus exercícios do Cabeça na Nuvem. Aqui, por exemplo, vou pegar o Norte Virginia, onde eu tenho alguns serviços que eu tenho feito meus hands-on e vou mostrar para vocês o serviço do Cognito. Então eu selecionei aqui Norte Virginia e aqui no painel do lado esquerdo tenho métricas. Vamos ver primeiro a parte de métricas e eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito aqui na região do Norte Virginia. Está tudo aparecendo aqui. Por exemplo, o serviço do Cognito, que é o serviço de login de usuários do meu portal. Aqui, selecionando o serviço do Cognito, ele vai trazer as APIs dele. Então, eu consigo aqui filtrar pelas APIs de sign up, que é quando a pessoa ela faz o login, ela cadastra no site, sign in é quando ela loga, e o token refresh é quando ela se mantém logada por um período longo. Então aqui eu selecionei no caso o sign in, que é quando a pessoa loga no site, e filtrei pela última semana, como vocês podem ver no topo. E aqui durante a última semana vocês podem ver que tiveram vários logins no portal, e aqui foi o tempo em segundos que levou para atender essa requisição. Aqui agora eu filtrei por sign up, pessoas se cadastrando no site. Vocês podem ver que tem um número muito menor do que sign in, né? Tem menos pessoas se cadastrando por semana do que estão se logando, comportamento normal da plataforma por ser nova, e aqui por refresh. E eu posso colocar todos ao mesmo tempo e, como vocês podem ver no gráfico, ele coloca cores diferentes para podermos identificar esses momentos de sign in, sign up, quando a pessoa se mantém logada por mais tempo. Vou mudar aqui de região, que é onde eu tenho outros serviços que eu uso da AWS para o portal Cabeça na Nuvem. Então aqui, quando vocês estão já abertos em uma métrica, para vocês voltarem para o painel inicial de métricas, você tem que ir em todas as métricas, que seria essa primeira aba aqui da esquerda. E como vocês podem ver aqui na barrinha de cima, você volta para o Cognito e volta para todos os serviços. Aqui na região de São Paulo, eu uso o Bucket S3, API Gateway, DynamoDB, uso Lambda e Logs. Então, todos os serviços que você utiliza, por padrão, ele sempre envia os logs para o CloudWatch. Vamos ver aqui o do DynamoDB. Você também pode pegar o que você pode ter feito de alguma outra aula prática aqui do nosso hands-on. Vou pegar aqui uma tabela e, nessa visão que a gente tem aqui, vamos ver pelos consumos das tabelas que eu tenho criado. Por exemplo, tem uma tabela onde eu armazeno as aulas. E aqui ele está vendo o read capacity do nosso Dynamo. Então aqui em geral ele ficou em read capacity menor que 7 na utilização, que seria como se fosse o TPS.
leituras por segundo. Então, em geral, eu tenho tido menos de 7 leituras por segundo no meu portal e ao mesmo tempo no meu DynamoDB, onde ele seleciona as aulas que eu compartilho no portal. Então aqui eu posso fazer também uma leitura das tabelas por acessos que foram de sucesso. Eu também posso filtrar na última hora, 3 horas e 1 semana. Mantive por 1 semana aqui, como vocês podem ver. Posso colocar também todas as APIs ao mesmo tempo de sucesso que ele teve aqui, ver a latência e colocar todas essas informações no mesmo gráfico para poder analisar o comportamento da minha aplicação. Ele também consegue ver aqui se teve algum erro, consigo ver aqui, por exemplo, eu selecionei pelas APIs chamadas, né? Eu uso em alguns casos o batch get item, que eu pego vários itens ao mesmo tempo da tabela, e pego itens também unitários. E ele apresenta isso no gráfico. Consigo ver por API, e vendo aqui do API Gateway, o que é interessante, o API Gateway já tem as respostas, consigo filtrar por resposta de erro, de 400, por exemplo, que é quando foi algum erro relacionado a login, que está no momento de chamada, erro do tipo 500, que é quando o meu servidor Lambda não conseguiu responder, ou DynamoDB, e consigo assim analisar os erros e quando alguém teve problema na minha plataforma, e assim poder tomar ações para corrigir possíveis problemas que estão ocorrendo no meu site, na minha plataforma ou na minha aplicação. Isso chamamos no mercado de observability, quando a gente gera logs da nossa aplicação de qualquer ponto dela. O importante é que a gente sempre logue todos os pontos e todas as peças utilizadas na nossa aplicação. Assim, nós conseguimos logar e analisar cada etapa da nossa aplicação e se está ocorrendo qualquer comportamento estranho, qualquer mensagem de erro, qualquer delay, conseguimos localizar avaliando esses gráficos. Então, o que é interessante? Você analisar esses gráficos e pegar alguns insights aqui dos serviços que você tem utilizado na AWS, sendo eles EC2, Lambda, DynamoDB, tudo que você executou aí nas suas aulas práticas durante os seus estudos vai estar logado por padrão no CloudWatch Metrics. E você vai poder brincar aqui, analisar todos os gráficos e todas as chamadas que ocorreram nas suas aplicações e nos seus testes aí. Tá ok? E agora vamos falar um pouquinho de alarmes, né? O que é o alarme? A gente pode criar um aqui para ver como funciona. Então eu posso selecionar uma métrica, então ele vai trazer todos os logs que a gente já utilizou, né, de serviços que estão ativos na sua conta, que você tem usado, Lambda, por exemplo, e você pode criar uma métrica, um alarme baseado nas suas métricas de trabalho. Por exemplo, em métricas de leitura da tabela do DynamoDB, por exemplo, você pode selecionar uma tabela e colocar um alarme para ter uma ação baseada nas leituras de logs. Por exemplo, se tiver erros na leitura da sua tabela do DynamoDB, vamos fazer aqui do API Gateway, por exemplo. Selecionando o API Gateway e a rota que eu tenho aqui disponibilizada, por exemplo, de certificações, se a rota certificações tiver um retorno 500, da família 500, que é um erro de servidor, eu vou fazer uma ação de notificação. Indo para a próxima tela, eu posso configurar esse alarme. Aqui eu tenho uma opção, que é o tempo de avaliação que isso pode ocorrer. E aqui eu tenho que tipo de estatística eu quero usar. Por exemplo, máximo, mínimo,
posso colocar uma soma. Então, uma soma de ocorrências é uma possibilidade. Então, se houver uma soma de X números em 5 minutos, 5 ocorrências no caso, em 5 minutos de uma chamada nesta rota com retorno 500, eu posso ter uma ação. Então, aqui eu posso colocar maior que, né, estático, maior que. Então, se eu tiver aqui mais que, por exemplo, 10 requisições com retorno 500 em 5 minutos, eu quero notificar por e-mail. Então, vamos ir para o próximo. E aqui é onde eu configuro a notificação deste alarme. Então, eu quero notificar, eu vou criar um tópico. Se vocês se lembram aí da aula de tópico SNS, onde a gente pode mandar mensagens, notificar via e-mail, a gente pode criar em tempo de criação aqui de alarme um tópico. Vou colocar aqui o nome de erro chamado API Gateway. Vamos aqui então criar aonde eu quero mandar essa notificação de e-mail. Vou colocar o meu e-mail pessoal aqui, Cristiano Pelizari, e vamos criar esse tópico. Aqui está ok, já criamos o tópico e não vamos utilizar essas ações agora, mas como vocês podem ver, eu posso até acionar um auto-scaling. Aqui eu vou colocar o nome aqui da descrição, um nome e uma descrição para o nosso alarme. E vou dar um next aqui, vamos visualizar as configurações. Então, num time box de 5 minutos, se ocorrer 10 chamadas com retorno 500, que é um erro de servidor, ele vai notificar. Quando você cria uma métrica, ele vem com dados insuficientes, pois ele precisa de um tempo, né? O API Gateway ou qualquer serviço demora alguns minutos, não é real time que ele manda essas informações. Eu estou em São Paulo e vou mostrar uma coisa interessante também na Norte Virgínia. Aqui em Norte Virgínia você pode criar uma métrica de faturamento. Como vocês podem ver aqui na esquerda em alarmes, apareceu uma opção adicional de faturamento que só tem em Norte Virgínia. Então aqui você pode colocar uma notificação caso a sua conta tenha qualquer gasto acima de X dólares, por exemplo. Se a minha conta extrapolar 10 dólares, eu posso fazer a mesma ação. Enviar uma mensagem para um tópico. Então eu posso personalizar aqui em X milissegundos que chegar nesse máximo. 1 hora, por exemplo, em 1 minuto. Então, por exemplo, se em 1 hora ele gastar mais de 10 dólares, sendo com servidores ou qualquer tipo de serviço, ele vai me mandar um e-mail. Então aqui eu posso fazer a mesma configuração. Então aqui eu posso dar um next e aqui não dá para dar um next novamente, né? Preciso subir, pois aqui eu posso ou criar um novo tópico ou selecionar um tópico que eu já tenha criado. Então eu posso criar aqui um novo tópico só para cobrança ou posso usar um tópico que já esteja criado na minha conta. Então os que estão criados nessa região vão aparecer aqui. Posso dar um next e colocar o nome desse alarme, que seria um alarme de cobrança, de billing, como você achar melhor colocar, de gastos, né? E podemos criar esse alarme. Então se por um acaso você utilizar de forma errônea, esquecer servidores ligados, né, e você gostaria de se manter no free tier e passar $1, a própria AWS pode mandar essa notificação para você. Agora eu abri o console do EC2, pois quero mostrar uma outra função bem interessante. Vamos criar aqui rapidinho uma instância EC2. Então selecione a T2 Micro, que é do nível gratuito, e coloque verificar e gravar, né, que ele vai gerar da forma mais padrão possível uma instância EC2. Para você que já fez as aulas, isso é bem tranquilo, criar e abrir uma instância EC2. Tá ok? E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos falar sobre criar
direto aqui no console do EC2, métricas com ações na nossa instância. Então aqui é possível, como quando você seleciona instâncias, irem monitorar. Então aqui só para ficar claro de novo, né, quando você seleciona a instância, você tem a aba monitoramento, que todas as informações de monitoramento ela vai para o CloudWatch e tem esses painéis aqui, você pode arrastar para ficar mais fácil de identificar, né? Ele tem esses painéis aqui embaixo que vai ser alimentado a cada 5 minutos, que é o padrão de alimentação do CloudWatch, tá? Nos primeiros minutos demora um pouco para mandar a informação, porque leva alguns minutos, né? No caso, 5 minutos para mandar cada ação lá para o CloudWatch, tá? Então aqui em ações, quando está selecionado, você pode descer em monitoramento e você pode gerenciar, no caso, gerenciar alarmes do CloudWatch. E aqui você pode criar os seus alarmes de EC2 também, inclusive alarmes que vão tomar ações. Então você pode mandar notificações aqui caso aconteça alguma coisa na sua instância, pode selecionar inclusive o mesmo tópico que já está criado ou criar um novo. E você pode usar ações também nesse alarme. Por exemplo, você pode reiniciar a sua instância, pode interromper, pode recuperá-la. E, por exemplo, você pode reiniciar a sua instância caso ocorra por exemplo, a utilização de CPU seja muito alta, você tenha muitas operações de rede, de entrada, de saída, utilização de CPU aqui. Então, por exemplo, a gente pode colocar a utilização de CPU média em percentual. Aqui eu vou colocar o percentual um valor absoluto, tá? Então vai até 100%. E aqui eu vou deixar bem baixo, tá? Abaixo de 1%. No caso, para que assim que ela suba e tenha qualquer atividade, ela já reinicie, ultrapasse essa métrica, tá? Aqui é só para modo de exercício, tá? O normal seria colocar, tipo, se chegar acima de 90% de uso, você tomar uma ação. Por exemplo, criar uma nova instância. Então nós criamos o nosso alarme e vai demorar alguns minutinhos para ele ser acionado, tá? Então vamos só ver aqui alguns detalhes da instância, né? Aqui é o nome dela. E aqui você pode habilitar um log detalhado dela, mas isso vai ter custo, tá? Mas você pode mandar mais rápido do que em 5 minutos. Bom, enquanto isso, vou abrir outra aba e abrir aqui o CloudWatch, para termos duas abas de Internet Explorer ou Chrome aqui, uma com o nosso alarme aqui no CloudWatch, que a gente acabou de criar. Então aqui podemos ver que eu criei um alarme de EC2, ele está com dados insuficientes, porque a minha instância EC2 ainda não enviou informações, demora alguns minutos, como eu falei. Tem que estar na região correta, tá? Aqui tá em Norte Virginia, onde eu criei. Aqui está o antigo, né, que eu criei do API Gateway, que estava em São Paulo, que está com dados insuficientes ainda também. E eu vou voltar lá para Norte Virginia, tá? Então, cuidado para estar no mesmo ambiente que você criou a instância EC2. Então, aqui já chegou em 5 minutos e, como vocês podem ver, ele já deu o alarme aqui, porque ele ultrapassou o uso mínimo aí de ele ultrapassou o uso mínimo de CPU. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai reiniciar essa instância, pois ultrapassou esse limite aí de uso de CPU, né? Porque uma máquina de pé, ela com certeza vai usar pelo menos 10% aí do seu CPU para iniciar. Então aqui ele vai começar a tomar as ações devidas para recuperar, no caso, reiniciar a instância. Então aqui estamos no painel, eu vou duplicar aqui para a gente ver o painel EC2. Caso você já tenha duplicado, esteja com as duas abas abertas, você pode ver a sua instância sendo reiniciada. Então aqui,
como vocês podem ver no seu status aqui, ele deu um alarme 1 de 1. Então eu criei um alarme e esse alarme foi acionado, pois ele ultrapassou o uso médio durante 5 minutos do meu uso de CPU da minha instância. Então aqui, conforme você for atualizando, ele vai falar as ações que aconteceu. Então aqui, você pode descer mais um pouquinho, você vai ver que ele tomou algumas ações. Eu dei um atualizar aqui só para ter as informações mais atualizadas aqui do console. Então aqui em EC2, só retomando, temos ela está em execução e aqui eu vou ter o gráfico atualizado. Descendo um pouco mais, vou ter o que aconteceu aí, quais foram as ações tomadas conforme o alarme. Então aqui a gente pode ver que a instância foi reiniciada, o reboot foi feito com sucesso. Então aqui demora um pouquinho para atualizar, tá? Porque tem esse delay aí de 5 minutos. Mas vocês vão poder acompanhar indo atualizando aqui, ó. No caso, eu atualizei e ele já deu como um alarme acionado e agora ele está como ok esse alarme, porque ele bateu, né, mais de 1% de utilização no CPU, né, voltando aqui para o painel de alarme. Ele fala aqui os detalhes, vou atualizar novamente só para ver se não teve nenhuma modificação aqui. Aqui, como vocês podem ver no gráfico, ele usou mais que 1% aqui da sua capacidade de CPU em média por 5 minutos. E no caso ele teve que reiniciar então essa instância para que ela seja normalizada. Isso é um tipo de ação que você pode ter em suas instâncias utilizando os alarmes. Você poderia, por exemplo, criar novas instâncias. Né? Para quê? Porque você pode dividir, trabalhar com aplicações aí no modo distribuído, né? Distribuir a carga entre vários servidores. Então você poderia criar novas instâncias ao invés de reiniciar. Mas essa é uma tática que depende de outras métricas. Isso foi uma comparação simples, tá? Uma comparação dizendo assim, tipo, não é normal que uma instância tenha 95% de utilização. Pode ser que seja um problema, esteja passando por problemas e não seja só a carga. Então você reinicia ela para que ela seja normalizada, tá? Isso tem que ser feito uma análise mais rigorosa. Estou fazendo aqui um exemplo super simples, mas ações tomadas na sua aplicação de forma automática, elas têm que ser mais planejadas, tá? Não pode ser através de uma única métrica, tá? Você pode combinar métricas para tomar ações nas suas instâncias ou na sua aplicação, ok? Bem interessante aqui o que a gente pode fazer. Vindo aqui em métricas, por exemplo, no seu painel do CloudWatch, nós estamos filtrando aqui pelo uso médio de CPU. Eu fui até instâncias EC2 e filtrei aqui, como vocês podem ver, tem o nome na coluna do meio, o nome da instância, e aqui na coluna da direita, o nome do método que eu quero verificar, que é o método de CPU Utilization. E aqui você vai conseguir ver o gráfico de utilização média nos últimos minutos, horas ou meses da sua instância. Ok? Bom, pessoal, mostrei aqui exemplos bem simples de como utilizar o CloudWatch, tanto a parte de métricas quanto a parte de alarmes. É importante que vocês entendam que esse foi um exemplo bem simples para vocês entenderem as capacidades do CloudWatch em essas duas vertentes. Foram exemplos bem simples, mas é interessante que vocês explorem um pouco mais. O objetivo dessa aula é introduzir essa ferramenta e te deixar confortável para certificação do nível Practitioner, fazer com que você entenda um pouco mais deste serviço. Então, o CloudWatch Metrics recebe, em geral, logs, né, informações a todo minuto, né, no caso, a cada 5 minutos,
de qualquer serviço ativo que você esteja utilizando na sua conta AWS e, através dessas métricas, você pode utilizar um recurso de alarmes. Esses alarmes podem ser usados para identificar comportamentos estranhos ou erros na sua aplicação e, utilizando os alarmes, você pode ou notificar o administrador da ferramenta, no caso, né, muitos erros, muitos retornos de erro, utilização muito alta de CPU, né, isso ser notificado para os administradores da sua plataforma, do seu serviço, para que seja feita alguma ação manual, uma análise a fundo do que está acontecendo e alguém tomar ação. Ou então, você pode usar de uma forma mais sofisticada, usar esse alarme não só para notificar os administradores, mas também para tomar ações de criar novas instâncias, né? Utilizar o auto-scaling para criar instâncias EC2 para que a capacidade da sua aplicação seja maior, e você pode também acompanhar essas métricas na linha do tempo. Então é sempre importante que o administrador, que você sempre olhe para os logs da sua aplicação, entender se não tem muitos erros, ou mesmo que não haja erro, se a latência da sua aplicação está muito alta, o usuário está demorando muito para receber essa informação, quando ele está logado ali, clica numa rota no seu API Gateway, quantos segundos está demorando para retornar essa informação? Então tudo isso você vai poder utilizar através das métricas no CloudWatch e alarmes utilizando o CloudWatch Alarms. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa aula prática sobre CloudWatch de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu compartilhei na aula de hoje. Não deixem de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito o nosso canal. Muito obrigado.